eu cheguei ao Ceará com meu pai e vi a cena do menino que monta no velho, porque a gente foi convidado a uma pega de boi. E eu não fazia a menor ideia do que era uma pega de boi. E, na verdade, é você catar um boi que é criado solto, né, na mata. Sendo que essa mata, no sertão, é sem ter uma folha verde. É tudo seco, um calor danado, enfim. E quando a gente foi para a pega no boi, eu, inocente, perguntei, cadê o boi? E tinha um senhor que falou assim, tá para lá. Sendo que o tá para lá, você não conseguia alcançar absolutamente nada à sua vista. E quando ele falou tá para lá, os caras caíram para dentro do cavalo, cachorro, correndo, sumiram. E meu pai sumiu, né? Eu contei essa história em muito lugar, não vou contar ela aqui de novo, mas convivendo com esses meninos vaqueiros, ou esses meninos que foram iniciados numa sabença para comunicar a experiência da vida no ambiente onde eles foram paridos, eu descobri que os caras falavam outras línguas. Falavam de fato outras línguas. Então, por exemplo, o cara tem reza para se ele cair do cavalo, o cavalo não pisar nele. Tem reza para se a cobra morder o cavalo, ele salvar o cavalo e a cobra morrer. É uma mandingaria braba. E uma vez eu perguntei para um senhor sobre a questão dos aboios. Eu falava assim, ei, essa coisa do aboio, essa rítmica do aboio, você conversa com gado? E ele me olhou assim com a cara de espanto e falou assim, você tá louco? Você já viu um homem conversar com um bicho? E eu fiquei meio desencadeirado com a resposta dele e falei assim, olha, ver eu nunca vi não, mas eu tô percebendo que você fala e ele te entende. E ele falou, mas é óbvio que entende. Eu falei, mas como é que ele te entende se você não conversa com ele? Ele falou, sabe por quê? Porque a gente fala a língua do chão. Eu falo a língua do chão. E ele, o boi, é também alfabetizado na língua do chão. Então, mesmo que eu não consiga conversar com ele, falando a língua materna, matricial, né? Vamos lembrar que somos povos que cultuam, né, como fundamento materno a terra, a gente consegue conversar, porque nós somos tudo parente, né? E eu acho isso lindo, a categoria de parentalidade que os vaqueiros têm com o gado, né? Ao ponto de que eles são cheios de mistério e segredo nessa relação com o gado, né? Uma vez, nessa própria pega de boi, um outro senhor vaqueiro de mais de 90 anos, quando o gado veio que ia ser abatido, porque ele ia ser comido pela comunidade, e você matar um boi para fazer uma festa é uma coisa grandiosa, e aí na hora ele saiu, eu falei assim, o senhor não vai ficar para ver? Ele falou, não posso. Eu falei, mas por que não pode? Ele falou, porque eu nutro amizade por ele, então eu não posso ficar para ver isso. Né? E saiu com o olho cheio d'água. Então, essas dimensões de gramáticas telúricas, eu tenho chamado isso de gramática telúrica, de gramática de chão, estão postas em formas de conversação, de experiência, que a população brasileira como um todo traumatizada pela instância, pela política colonial, inclusive na face da racialização, ocupa um lugar de esquecimento, de aquebrantamento. E aí é importante a gente voltar lá nessa ideia do paradigma teológico político, porque ele pauta para nós a ideia de que a educação é um lugar de salvação, né? Não há ninguém, olha que eu trabalho dando aula para gente que vai ser professor, inclusive trabalho muito nos cursos de pedagogia. É muito difícil, raríssimo, você encontrar alguém que discorde do argumento de que a educação está para nós como um lugar de sermos seres melhores, né? Mas esse sermos seres melhores não necessariamente está vinculado a esse fundamento ético que nos coloca numa dimensão de responder o outro com a própria vida, mas por uma crença
civilizatória que está muito plasmada numa ideia de catequese. Então a educação salva, né? E a educação ocupa um lugar de ambivalência, de contradição, porque ao mesmo tempo que o discurso da salvação, que é o mesmo discurso que faz de professoras e professores serem sacerdotes, né? Ocupar um lugar de enraizamento profundo numa lógica de fundamento colonial, ela também não pode ser descredibilizada, porque há uma outra face da sua prática cotidiana que de fato altera a vida das pessoas, né? Isso a gente pode dizer que não salva, aviva a vida das pessoas. Então nós somos avivados enquanto seres de relação porque nós somos tocados pela educação e não necessariamente por aquilo que a gente aprende e acumula enquanto conhecimento. A condição de ser educando é uma condição imunológica, é uma condição que mantém uma capacidade de estar para a vida em um estado pleno, né? Então é importante a gente entender isso, que, por exemplo, eu tiro como exemplo o Pelé quando fez o 1000º gol. Pelé quando fez o 1000º gol, foi aquela quizumba que demorou, todo jogo ele ia fazer o 1000º e não fez e tal, e aí foi aquela sempre contra o Vasco, né? O Vasco estava lá no enredo. O Pelé quando faz o 1000º gol, que invadem gramado e acaba o mundo, não sei o quê, ele faz um discurso sobre a educação. Ele faz um discurso que, do ponto de vista do senso comum, é um discurso sobre a educação. Nós temos que estar atento com o futuro das crianças desse país, temos que investir na educação e tal. E eu desafio qualquer professora, professor, estudante, conversar com qualquer pessoa na rua e perguntar o que você acha sobre a educação.